As últimas 24 horas no cenário do Internacional estão muito movimentadas. Muitos nomes surgindo, Claudinho, um possível acerto com Everton Ribeiro e a confirmação de que D'Alessandro sai do Cruzeiro e já estará em Porto Alegre nos próximos dias, e isso tem muito a ver com a eleição. A gente fala sobre os negócios envolvendo Claudinho, Everton Ribeiro, a gente fala também sobre a proposta que chegou por Maurício e o pedido de Mano Menezes para tirar Alan Patrick do Internacional e ele ir para o Corinthians. A gente fala também sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, os milhões que o Inter pode colocar no cofre e a despedida que terá amanhã à noite no Estádio Beira-Rio. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Fica aí depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E olha, tem muita informação nesse vídeo, então fica aí, porque a gente vai falar sobre o time do Inter para encarar o Corinthians e a despedida que terá amanhã no Beira-Rio, os milhões que o Inter pode colocar na conta caso se mantenha na posição que está no Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer esses valores também. A gente vai falar do noticiário de mercado de transferências do Inter, Claudinho e Everton Ribeiro, os possíveis acertos dele para com o candidato Roberto Melo na próxima temporada. Podem jogar de fato no Internacional. Os dois lados da eleição querem também. A gente fala sobre D'Alessandro já em Porto Alegre e a proposta que o Inter recebeu para vender Maurício. Tudo isso com maiores detalhes nesse vídeo, então fica aí, mas não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o oferecimento de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece. Eu tô apostando em vitória do Inter amanhã contra o Botafogo e mais de 1,5 em gols. Acredito até que vai ter ambos marcam, mas eu vou colocar vitória do Inter e mais de 1,5 em gols. E empate do Grêmio e ambos marcam contra o Fluminense amanhã no Maracanã, a dupla Grenal em campo. E obviamente a gente vai ficar bastante atento e colocar uma graninha, uma fezinha lá em KTO.com, tá certo? Bom, pessoal, um noticiário muito, mas muito vasto de informações e com muitas questões importantes pra gente abordar aqui. Começando pelo treino que aconteceu hoje no CT Parque Gigante, à tarde, no CT Parque Gigante com portões fechados. Fechada a preparação para o jogo contra o Botafogo amanhã, 9h30, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que acaba ganhando importância para o Inter também pela questão financeira. O Inter já está confirmado na Sul-Americana da próxima temporada, mas tem dinheiro em jogo. O Inter é o 9º colocado com 52 pontos. O 10º é o Fortaleza com 51 e o 11º é o São Paulo com 50. São os únicos clubes que podem passar o Internacional caso o Inter não vença nessa rodada contra o Botafogo. O 9º colocado, que hoje é o Internacional, leva para casa 28,5 milhões de reais. O 10º colocado hoje, o Fortaleza, leva 26 milhões e 100 mil reais. E o 11º, que é o São Paulo, leva 20 milhões e 400 mil. O Inter pode, no máximo, pegar esses 20 milhões e 400 mil, que é, no máximo, chegar à 11ª. Agora, no máximo, financeiramente, 28 milhões e meio, caso seja o 9º colocado. Então, tem dinheiro em jogo, é 8 milhões de diferença do 9º para o 11º. Seria muito importante esse dinheiro nos cofres do Internacional. Em relação à equipe que amanhã encara o Botafogo 9h30 no Beira-Rio, expectativa de 30 mil torcedores. Johnny treinou normalmente, recuperado da entorse no tornozelo direito que tirou ele do jogo contra o Corinthians na vitória por 2-1. Lá no final de semana passado em São Paulo, na Neoquímica Arena em Itaquera, Johnny tá recuperado dessa entorse no tornozelo, trabalhou normalmente pela informação que eu tenho e vai pro jogo. O time tá definido pelo técnico Eduardo Cudê, com o Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Igor Gomes e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Johnny, o primeiro volante, retornando à titularidade, Arangues, Maurício e Wanderson, e a dupla de ataque, Alan Patrick e Ener Valencia, jogo que vai marcar a despedida do Johnny, que eu citei, que tá voltando ao time titular. O último jogo dele com a camisa do Inter tá vendido, informação que eu trouxe em primeira mão aqui no canal Lucas Dias Repórter, por isso é importante deixar o like nesse vídeo, se inscrever e ativar o sininho. Quando vocês deixam um like no vídeo,
ele indica. E quando vocês se inscrevem no canal, indica para outras pessoas esse vídeo. Então é importante que vocês façam isso para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Como eu disse, informação em primeira mão que eu trouxe aqui no Lucas Dias Repórter, no meu canal, de que o Johnny estava vendido para o Real Betis. Então esse é o último jogo dele com a camiseta do Internacional. O Inter que vai pegar dos 100% que tem pelo Johnny, cerca de 6 milhões e meio de euros. Esse valor é o valor bruto da negociação com o clube espanhol. Com gatilhos pode chegar a 7 milhões a venda do volante norte-americano. Falando em venda, em cenário político, a gente sabe que no sábado tem eleição no Internacional, vai definir quem será o presidente do clube no próximo triênio. E a gente viu hoje uma informação que a gente também trouxe aqui no canal, porque o candidato Roberto Melo possui um princípio de acerto com o Claudinho, meia de 26 anos, do Zenit. Eu trouxe esse vídeo aqui hoje à tarde com mais informações do que eu apurei. O lado do Roberto Melo confirma um princípio de acerto, não é um acerto 100%, e o empresário do atleta também confirma esse princípio de acerto entre o candidato e Claudinho. Caso o Roberto Melo fosse eleito, ele traria e fecharia daí o acordo com o Claudinho. O grande detalhe que muita gente está falando é: Lucas, isso é só politicagem. Bom, eu sou repórter. Minha função é trazer informação. Se o candidato Roberto Melo diz que fechou com fulano ou ciclano, eu vou trazer aqui. Se o candidato e atual presidente Alessandro Barcelos disser que fechou com fulano ou ciclano, eu vou trazer aqui. Se a chapa dele confirmar, de onde vier essa informação e tiver a veracidade e eu tiver procurado a informação, apurado com alguém confiável, como os próprios candidatos, eu vou trazer aqui. E é do jogo, se for eleitoral. É do jogo prometer nomes. Eu pego como exemplo Alberto Guerra, presidente do Grêmio. Só que ele prometeu e confirmou. Ele falou do Carbajo e do Cristaldo que estavam acertados antes de ser eleito e falou do que estava tentando Luizito Soares e acabou se confirmando. Ele usou isso de forma política para ajudar na eleição, mas ele foi lá e fez. E se candidato A ou B, Roberto Melo ou Alessandro Barcelos, prometerem ou falarem do nome para usar de forma política e não contratarem, eles serão criticados por isso. Só estou fazendo esse adendo aqui. Mas o empresário do Claudinho e pessoas ligadas à chapa e também de dentro da chapa, até do Conselho de Gestão de Roberto Melo, dizem que sim, conversam e tem um princípio de acerto entre as partes. Vamos ver se isso vai se confirmar, mas eu trouxe mais detalhes financeiros sobre a situação e sobre a informação no vídeo da tarde aqui no canal. E esse cenário da política tá tão quente, tão polêmico, né, pessoal? E hoje ganhou até mais um capítulo aí. Polêmica se vai ter debate ou não, a tendência é que não tenha. E do lado do Roberto Melo, D'Alessandro confirmou hoje lá na direção do Cruzeiro em Belo Horizonte que está se desligando do cargo. Ele alegou problemas pessoais, mas a gente sabe que ele tem um acerto com o candidato Roberto Melo. E eu já tinha falado aqui no canal e nos meus espaços na Rádio TV Bandeirantes que eu ouvi de uma pessoa importante ligada ao candidato Roberto Melo que o D'Alessandro deve muito possivelmente estar no pátio do Beira-Rio ao lado de Roberto Melo no próximo sábado no pleito eleitoral do Internacional, tentando ajudar o sócio que vai votar lá presencialmente no Gigantinho e vai usar isso também como uma forma política aí de ajudar na campanha do candidato Roberto Melo. A gente sabe que existe um acerto do Abel Braga, do D'Alessandro e do CEO, agora ex-CEO do Atlético Paranaense, Alexandre Matos, para ser executivo de futebol, caso Roberto Melo seja eleito. Então o D'Alessandro muito possivelmente estará já em Porto Alegre nos próximos dias. E dentro desse cenário eleitoral, também outro nome vazou hoje. Seria um acerto de Roberto Melo, não só com o Claudinho, mas também com o Everton Ribeiro. Eu fui atrás de detalhes. O que eu sei é que os dois lados, Alessandro Barcelos e Roberto Melo, gostam muito do Everton Ribeiro e gostariam de contar com o Everton Ribeiro para a próxima temporada. Eu já trouxe aqui no canal que tinha o interesse da atual gestão do presidente Alessandro Barcelos e que até um contato tinha sido feito há cerca de 2 meses e meio, 3 atrás, com o empresário do Everton Ribeiro. Bom, eu fui atrás de mais detalhes. Não existe acerto do Roberto Melo com o Everton Ribeiro neste momento, mas foi feito um contato entre o Roberto Melo e o empresário do Everton Ribeiro, porque eles têm uma boa relação de alguns anos já, e isso me foi dito inclusive pelo empresário, mas me foi garantido. Lucas, não há negócio fechado pelo Everton Ribeiro. Ele tem contrato até o final do ano com o Flamengo, pode assinar um pré-contrato, tá com 34 anos, todo mundo sabe da qualidade do Everton Ribeiro, mas a prioridade dele é o Flamengo. Se não, um mercado do exterior. E eu já tinha dito isso aqui pra vocês e hoje me foi reiterado novamente. O Everton Ribeiro prioriza o mercado do exterior. Caso não pinte o mercado do exterior e nem a renovação com o Flamengo, que hoje está completamente travado, o Everton Ribeiro pediu 2 anos de renovação e o Flamengo acha que para um jogador de 34 anos, por mais que tenha história, não dá para oferecer 2 anos nessa renovação, ofereceu 1 e aí não foi aceito e aí está nessa situação ainda.
Caso ele não renove, então, com o Flamengo ou vá para o exterior, aí ele estaria aberto a ouvir propostas do futebol brasileiro e o Inter se demonstrou interessado aí nesse sentido. Tá certo? As outras duas informações envolvendo atletas do elenco do Internacional. A primeira veio com o Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, lá de São Paulo, e que não me foi confirmada e eu vou deixar aqui tudo bem detalhadinho para vocês. A informação do pessoal de São Paulo é que o Mano pediu para Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians, a contratação de Alan Patrick, principal jogador do Inter. Não preciso trazer mais detalhes em relação a isso, mas que tem um contrato com o Inter até fim de 25. Existe uma possibilidade, inclusive, de renovação contratual com o Alan Patrick para valorização do meia aqui em Porto Alegre. Está sendo até, de certa forma, meio forçadinha pelo empresário dele, André Curi. Mas vamos lá. A chance do Alan Patrick sair do Inter é quase zero. Ainda mais para um outro clube brasileiro, tá? É quase zero a chance do Alan Patrick sair, então podem ficar tranquilos em relação a isso. E a outra informação, que foi confirmada pelo presidente Alessandro Barcelos em entrevista para o Luiz Carlos Reck e para o Bruno Soares no Cadeira Cativa na TV Ubra hoje, uma informação bem importante sobre uma proposta por Maurício. O Charlotte FC, clube que levou o Vini Melo do Inter, o Miguel Ángel Ramírez, ex-técnico do Inter espanhol, foi para lá quando deixou o Internacional, lá na Major League Soccer, na Liga dos Estados Unidos, fez uma proposta, o Charlotte FC, pelo Maurício, meia do Internacional, que a gente sabe está valorizado no mercado, mas que a direção, com o dinheiro que entrou da Liga Forte e com a venda que já fez do Johnny, quer segurar. O Inter quer segurar o Maurício pelo menos até o meio do ano que vem. Se der para segurar até o final do ano, melhor ainda. Mas houve uma proposta do Charlotte dos Estados Unidos de 8 milhões de dólares, arredondando 40 milhões de reais, mas para ser mais exato, 39 milhões e meio de reais foram oferecidos, foram colocados na mesa do Inter e a direção não aceitou a proposta. Primeiro porque o Inter imagina uma venda pelo menos em 10, 11 milhões de euros pelo Maurício. E o Inter tem 50% desse jogador, metade do passe dele. Tem outros 20% que é do Maurício, dos outros 30% ainda tem uma parte do Deportivo Brasil e uma parte que é do André Curi. Bom, ainda assim, a proposta foi feita e foi considerada baixa pelo Inter e por isso foi recusada. Além do Inter querer manter o Maurício para a próxima temporada, a proposta não foi considerada no valor que o Inter quer. E aí, o Inter tem a possibilidade do Maurício, pela Seleção Brasileira Pré-Olímpica, que ele já foi convocado nesse ano de 23, ele se valorizar ainda mais. Ele pode jogar as Olimpíadas, por exemplo, de Paris, no próximo ano. E isso está nos planos do Inter justamente para valorizar o Maurício, tá certo? Falamos então sobre time do Inter pro jogo de amanhã, a despedida do Johnny, falamos sobre, a gente recuperou a informação do Claudinho, o clima quente que tem nas eleições do Inter, da Alessandro vindo para Porto Alegre, Everton Ribeiro, proposta por Maurício, Mano querendo Alan Patrick. Gente, eu trouxe muita informação aqui para vocês, então dá a força do like, te inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante por aqui, tá certo, pessoal? Um grande abraço, um abraço e até a próxima. Beijo!